Eu quero fazer uma reflexão com vocês, como tenho feito, mas hoje eu queria fazer um pouquinho diferente. Talvez a pregação tome um pouquinho a conotação de palestra, mas há uma orientação na carta, ou uma das cartas no Apocalipse, que elas são destinadas apenas para um grupo de pessoas, apenas para o grupo dos vitoriosos, ok? Ao que vencer será vestido, ao que vencer receberá um novo nome, ao que vencer será feito coluna no templo do meu Deus, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. E dentre essas exposições está escrito assim: ao que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Eu queria explicar isso mais uma vez à igreja. Se existem duas mortes, é porque existe duas vidas. É importante entendermos isso. A palavra morte, na verdade, traz a conotação de separação. O indivíduo morre quando o espírito se ausenta do corpo. Essa é a primeira morte. Assim que o espírito que dá vida, aquilo que fornece a eletricidade para o cérebro, para o coração, quando esse espírito vai embora, certo? Aquele que foi soprado no homem, ele é trazido de volta por Deus. Quando ele inspira, certo? Ele tira o espírito do homem e aí o homem enfrenta a primeira morte. A segunda morte também traz a conotação de separação, e essa agora não fala mais de corpo nem de espírito. A Bíblia diz que o corpo é pó, do pó veio e para o pó ele voltará. O espírito, a Bíblia diz, o espírito está pronto, o espírito retorna para Deus. Mas o que está em jogo agora é a alma. E a alma, agora, ela vai sofrer, né, a segunda morte ou não. Se a primeira morte é quando o espírito se separa do corpo, a segunda morte é quando a alma se separa de Deus. Na próxima quarta-feira eu vou estar falando sobre uma passagem bíblica e nós vamos ter um pouquinho a visão do que é dois indivíduos que morreram e como aconteceu sua vida e como a Bíblia narra sua morte. É uma parábola contada por Jesus do rico e do Lázaro. Então eu vou mostrar um pouco a algumas pessoas que talvez tenham dúvidas o que acontece depois que você tem que enfrentar a primeira morte. A primeira morte é para todos, ok? Todos têm que enfrentar esse ambiente, a não ser que Jesus retorne, aí é uma, né? E aí nós vamos ser arrebatados, é outra história. Mas eu queria que você entendesse isso. Há duas vidas. Uma é eterna e uma vida terrena. E quando a palavra morte entra, ela entra para tirar você deste mundo e a possibilidade de tirar você de Deus. Então, por isso que a Bíblia diz: ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. O dano da primeira morte, todos nós vamos ter que enfrentar. A primeira separação, espírito do corpo. Mas a alma de Deus, nem todos vão ter que enfrentar essa morte. Tá certo? Então, eu preciso te mostrar a preocupação que Deus tem com essas duas vidas. Algumas pessoas acabam caminhando para a extremidade. Aliás, esse tem sido o cenário nos últimos anos. Eu falei isso ontem aqui na conferência de homens. Como a estrutura está nos afastando, certo? E nós outrora fomos afastados por pessoas. Hoje não somos mais afastados por pessoas. Hoje somos afastados pelo algoritmo, certo? Da internet, que descobre o que você gosta e que alimenta você com o que você gosta.
Então, a cada dia que passa, se nós olharmos, numa das coisas que ficam mais nítida neste momento que enfrentamos, são posicionamentos políticos. Se você é alguém de esquerda, o tempo inteiro você recebe conteúdo de esquerda. Se você é de direita, você recebe o tempo inteiro conteúdo de direita. E a cada dia você fica cada vez mais de direita, e a cada dia o outro fica cada vez mais de esquerda. Isso significa que nós estamos nos afastando. Não sobra ninguém para o centro. Não sobra ninguém equilibrado. São dois extremistas, são dois ativistas, caminhando para a esquerda, caminhando para a direita. A minha pergunta é: até quando esse elástico vai sustentar isso? E eu vou te dar uma notícia: ele não vai arrebentar. Ele vai puxar os dois lados para o centro, e nós vamos viver um colapso. Nós vamos enfrentar um choque. É isso que está acontecendo. É isso que acontece no mundo islâmico entre judeus e palestinos. E é isso que acontece em muitas outras nações. E quem é que está fazendo isso, pastor? Não é mais homens, não precisa mais dos homens. É a inteligência artificial. Ela identifica, nos alimenta, nos afasta, certo? E a cada dia que passa nós ficamos mais intransigentes. É assim que funciona. Nós passamos esses dias, eu e Mary ontem, eu acho, na frente de uma casa e vimos todo mundo conversando, que é um ambiente muito comum deles. E eu falei: nossa, eles se reúnem ali sempre daquele jeito. E ela falou assim para mim: Cláudio, e às vezes eles são muito mais felizes do que nós, vivendo no modelo deles. Não quero viver no modelo dos outros. Então eu volto aqui e digo a você: em primeiro lugar, entenda que o mundo é regido por esses poderes. O número 1, Deus, fique com Ele. O número 2, trevas, se afaste dele, vivendo no modelo deles. Não quero viver no modelo dos outros. Então eu volto aqui e digo a você: em primeiro lugar, entenda que o mundo é regido por esses poderes. O número 1, Deus, fique com Ele. O número 2, trevas, se afaste dele. O número 3, propósito e fé, pegue ele. O número 4, qualificação, relacionamento e trabalho, invista nisso. Agora, se puder fazer um cursinho, colar com alguém que administra bem, para aprender a administrar, se possível, antes de ganhar, vai te ajudar bastante. Ou então você nunca vai ter coisa nenhuma. E não é isso que Deus quer.